Olá, meu nome é Diane. Eu sou cirurgiã dentista da atenção primária à saúde há mais de 20 anos, atuando numa cidade do interior do estado de São Paulo. E é com enorme prazer que eu aceitei o convite da equipe da IUSC para falar um pouquinho sobre a saúde bucal na infância. E por que falar com os alunos do primeiro ano de medicina sobre saúde bucal na infância? Porque na maioria das vezes, o primeiro contato das famílias que têm filhos com a equipe de saúde não acontece com o cirurgião dentista, e sim com outras pessoas da equipe de saúde, como por exemplo os médicos ou mesmo a equipe de enfermagem. Em nosso país, ainda há uma cultura de levar a criança no dentista somente quando ela sente dor. E muitas famílias nem mesmo sabem que elas podem encontrar nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família, o atendimento preventivo e curativo. Quando o primeiro contato da criança com o dentista acontece diante de um episódio de dor, essa experiência tende a ser traumática e dificulta até mesmo a aceitação da criança a tratamentos posteriores. Por isso, devemos orientar as famílias a levar as crianças pelo menos uma vez por ano ao consultório odontológico na atenção básica, mesmo que não haja queixa. Os primeiros dentes surgem na cavidade oral por volta dos 6 meses de idade, podendo adiantar um pouco por volta dos 4 meses ou atrasar um pouco por volta dos 9 meses de idade. Atrasos muito maiores do que esses devem ser encaminhados ao cirurgião dentista para que ele avalie em conjunto com o médico de saúde da família ou o pediatra que acompanha a criança na atenção básica. A sequência da erupção dos dentes descidos, conhecidos também como dentes de leite, é incisivos inferiores centrais, incisivos superiores centrais, incisivos laterais superiores, incisivos laterais inferiores, seguidos de caninos e molares. Até os 2 anos de idade, a criança deve ter a dentição decídua completa na boca, que corresponde a 20 dentinhos. Por volta dos 5 a 6 anos de idade, erupciona o primeiro dente permanente, que é o primeiro molar permanente e vem atrás da dentição decídua. Como antes desse dente nascer não há troca dentária, é comum os pais confundirem esse dente com um dente de leite. Por isso, é importante orientá-los acerca do fato de que, por volta dos 6 anos de idade, a maioria das crianças já tem na sua boca dentes que devem permanecer com ela a vida toda. Daí, a importância de reforçar os cuidados. Por que cuidar dos dentes de leite? Um alerta importante é falar com as famílias sobre a importância dos dentes descidos, a dentição de leite. É comum os pais acharem que não há problema esses dentes estragarem, já que a dentição será trocada. No entanto, esses dentes são fundamentais na fase de desenvolvimento da fala adequada da criança, também para que ela possa se alimentar corretamente, e ele também tem uma função de preservar o espaço do dente permanente que virá. Quando esses dentes são extraídos muito antes da fase correta, pode haver problemas ortodônticos no futuro. E quando começar a higiene bucal da criança? Embora seja possível realizar a higiene bucal da gengiva do bebê desde o nascimento, a recomendação da última diretriz da Coordenação Brasileira de Saúde Bucal de 2024 nos orienta, por questões de contaminação e riscos, a iniciarmos a higienização a partir da erupção do primeiro dente de leite da criança. A escovação deve ser realizada com uma escova de cabeça pequena, cerdas macias, com pasta fluoretada na concentração de 1000 ppm de flúor. O uso da pasta fluoretada para escovação 2 vezes ao dia tem sido fortemente recomendado por diversos estudos como estratégia para a prevenção da cárie dentária, que, apesar de diversos avanços, ainda é um problema de saúde pública no Brasil, afetando quase 50% das crianças com 5 e 12 anos de idade. O uso do fio dental é indicado quando os dentes das crianças estão muito juntos e deve ser utilizado 1 vez ao dia. Pais devem fazer o acompanhamento e realizar a escovação e os cuidados de saúde bucal das crianças até que elas consigam fazê-lo sozinhas, lembrando que a quantidade de pasta sempre deve ser controlada pelos pais. A relação entre cárie e alimentação. É de extrema importância destacar o papel do consumo de açúcar no desenvolvimento da doença cárie. A cárie dentária é uma doença biofilme açúcar dependente, ou seja, o consumo do açúcar é necessário para que ela ocorra juntamente com a presença do biofilme dental.
O consumo de açúcares livres é um fator de risco comum para a ocorrência da cárie dentária e outras doenças importantes, como, por exemplo, a diabetes e a obesidade. Isso torna ainda mais relevante alertar as famílias com relação ao consumo de açúcar na infância, evitando a adição do açúcar às preparações de alimentos. É preciso evitar tanto o açúcar adicionado aos alimentos pelo fabricante, como a adição de açúcares durante o preparo dos alimentos pela família. Vamos falar sobre a cárie rampante ou cárie de mamadeira. Crianças, principalmente durante o primeiro ano de vida, podem ter um tipo de cárie conhecido como cárie rampante ou cárie de mamadeira. É uma cárie bastante agressiva que atinge vários dentes ao mesmo tempo e evolui muito depressa. Ela está muito associada às mamadas noturnas após o período da introdução alimentar. A criança com biofilme presente no dentinho mama várias vezes durante a noite e, apesar do leite materno não ser cariogênico, a combinação da baixa produção de saliva noturna com alteração do pH e o biofilme dentário presente favorece o desenvolvimento desse tipo de cárie. Daí a importância de orientar as famílias sobre a importância de fazer higienização imediatamente antes de colocar a criança para dormir. Eu, particularmente, oriento a suspensão das mamadas noturnas a partir dos 6 meses, desde que a criança esteja com boa saúde e se alimentando corretamente. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de 2 anos orienta que não sejam oferecidos alimentos que contenham açúcar para crianças até os 2 anos de idade. Como dentistas, nós reforçamos o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e depois a introdução de uma dieta alimentar saudável, livre de açúcares até pelo menos os 2 anos de idade. É bom que a gente esclareça às famílias que a criança não tem o paladar adaptado ao açúcar e por isso não sente falta dele. Outros cuidados que podem ser orientados às famílias é quanto ao uso de chupeta e mamadeira. Na medida do possível, esses dispositivos devem ser evitados, mas nós sabemos que muitas vezes, porque as mães voltam a trabalhar e as crianças precisam ir para as creches, elas lançam mão desses recursos. Nesses casos, nós orientamos a remoção do hábito antes dos 3 anos de idade, para evitar mau posicionamento dentário e necessidade de correção ortodôntica posterior. Removendo o hábito por volta dos 2 anos, em geral, nós conseguimos evitar causar maiores problemas para a posição dos dentinhos das crianças. O cirurgião dentista da atenção primária pode auxiliar a família com orientação de estratégias para ajuda na remoção desses hábitos parafuncionais. Uma dieta saudável, hábitos de higiene oral e visitas periódicas ao consultório odontológico podem fazer com que a criança chegue à fase de troca dentária sem ter vivenciado a experiência de cárie. Isso faz com que os dentes permanentes erupcionem num ambiente bucal muito mais favorável à manutenção da saúde bucal. E a fase da dentição mista? Na fase de 6 a 12 anos, a criança terá na boca a dentição mista, composta por dentes descidos e dentes permanentes. A higienização pode ser um pouco mais difícil e deve ser acompanhada pelos pais. O acompanhamento pelo profissional da odontologia nessa fase também é muito importante para ajudar a prevenir problemas de má oclusão e também na realização de procedimentos preventivos, como, por exemplo, a aplicação de selantes, a realização de profilaxia e mesmo a aplicação tópica de flúor, que está indicado no caso de crianças que já tiveram experiência de cárie. Eu finalizo destacando então a importância da aproximação das equipes de saúde, de médicos, de enfermeiros com a equipe de saúde bucal na atenção primária à saúde. É muito importante que seja realizada a orientação e o encaminhamento das famílias para a atenção pelo profissional da saúde bucal. A cárie dentária é o maior problema de saúde bucal no Brasil e impacta a vida de milhares de pessoas com a perda dentária. Ela é um problema evitável. Precisamos trabalhar juntos pela prevenção.